Fala pessoal, diga a verdade, você com certeza já viu algo incrivelmente interessante na internet por acaso e na mesma hora correu para compartilhar sua descoberta com um amigo, né? É provável que algo assim já tenha acontecido com todos nós. Afinal, existe uma infinidade de coisas e fenômenos incríveis no mundo e graças às redes sociais, todos eles ficaram mais próximos de nós. Você está pronto para ser surpreendido? Então assista este vídeo até o fim e aprenda muitas coisas novas, como por exemplo, por que o milho pode ser colorido e como funciona o fenômeno da levitação acústica. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal. Vamos lá! Cozimento perfeito. Você sabe como se chama este dispositivo? Isso aqui é um giroscópio. Não entraremos em detalhes de como ele funciona exatamente, pois isso exigiria uma verdadeira aula em vários vídeos. Digamos apenas que esse mecanismo inventado em meados do século XIX é usado em um grande número de esferas, desde a produção de todos os tipos de brinquedos, como ioiôs ou spinners, até sistemas de geolocalização. Mas um lugar onde o giroscópio com certeza ainda não foi usado é no ramo da culinária. Afinal, a simples ideia soa absurda. O que ele faria ali? Bem, os donos deste estabelecimento definitivamente não concordam com você. Graças ao seu know-how exclusivo, eles não só atraíram um monte de clientes curiosos para o seu restaurante, como também encontraram uma receita para assar carnes perfeitamente. Segundo os chefes desse lugar, é graças às peculiaridades da rotação do giroscópio que o alimento permanece suculento e ao mesmo tempo frita uniformemente por todos os lados. Parece que é hora de comer. Dança magnética. A arte no mundo moderno não consiste apenas em esculturas de mármore e pinturas a óleo. Hoje em dia existem os mais variados tipos de artistas e obras. Veja, por exemplo, a criação de Eric Mesple, chamada Piscina de Ferriflexão. Não entendeu? Vamos explicar tudo. O artista teve essa ideia graças à invenção de um engenheiro da NASA. Nos longínquos anos 60, esse último investigava um jeito de movimentar o combustível no interior de um motor em gravidade zero. Foi assim que foi inventado o conceito de ferro fluido. Ele consistia na adição de nanopartículas magnéticas a um líquido para controlá-las usando um campo magnético. O Mesple ficou muito interessado na ideia e decidiu aplicá-la em uma de suas próprias obras. Foi assim que surgiu a piscina de ferro fluido, cujos movimentos dependem diretamente da mudança na silhueta do observador. Um total de 320 ímãs foram instalados nela e cada um deles reage ao movimento, mas está longe de ser a única instalação em que o artista usa esse truque tão inteligente. O mais engraçado é que na indústria espacial, o ferro fluido acabou não sendo utilizado. Quem vai dizer agora que a arte e a ciência são coisas incompatíveis? Milho alienígena. Apostamos que você pensou que isso não era um milho de verdade e sim algum tipo de doce muito diferente. Bem, é uma teoria bastante plausível, mas isso que você está vendo é uma variedade verdadeiramente única da planta desse cereal. O fazendeiro americano Carl Barnes foi quem desenvolveu este milho arco-íris em casa. Ele chamou a variedade incomum de pérola de vidro. Na verdade, o fazendeiro não foi um pioneiro. Muito antes dele, espigas coloridas semelhantes foram cultivadas pelos indígenas que viviam no território do continente americano. Foi justamente o legado deles que Barnes usou para restaurar essa variedade única, uma vez que ele próprio é descendente dos povos indígenas dos Estados Unidos. Mas para eles, esse milho arco-íris era mais um material para artes e ofícios, como fazer contas, do que um produto alimentar. Surge uma pergunta lógica. Afinal, é possível comer esse milho? Claro, mas apenas de uma certa forma. Fazer pipoca com este milho, por exemplo, é uma ótima ideia, mas cozinhá-lo em água é algo que não compensa, pois a espiga consiste quase que inteiramente de amido duro. Bem, você pode simplesmente pendurá-lo em sua casa de campo como uma decoração. Ele certamente chamará a atenção dos seus convidados. Unhas diferentes. Quem foi que disse que manicure é coisa de mulher? No Japão, por exemplo, os homens não têm vergonha desse procedimento de beleza, mas não por uma questão de moda, e sim pelo trabalho. E a manicure deles é bem diferente, para dizer o mínimo. Com ela, as unhas parecem mais pequenas serras dentadas. Por que eles precisavam fazer essa loucura com seus próprios dedos? Esse procedimento incomum faz parte das ricas tradições dos mestres têxteis japoneses Nishijin, e suas raízes remontam à antiguidade, a muitas centenas de anos. É graças aos entalhes nas unhas que os homens conseguem puxar os fios transversais ao longo dos longitudinais com tanta precisão e firmeza e criar verdadeiras obras-primas da arte da tecelagem. Balanço de energia.
É absolutamente impossível para uma pessoa no mundo moderno imaginar a vida sem um telefone. Portanto, se o seu smartphone desligasse de repente no meio de um passeio pelo shopping, todos nós com certeza ficaríamos em pânico. E agora, como dizer para seus amigos onde você se encontra ou encontrar o caminho para o lugar certo? E no final das contas, o que fazer durante uma tediosa viagem de metrô? Ou seja, nos dias de hoje, é bastante óbvio que qualquer shopping center ou outro estabelecimento público que se preze deve ter uma estação de recarga. Mas alguns deles são mais criativos. Por exemplo, instalaram um balanço especial que gera energia por meio do movimento. O resultado são só vantagens, momentos positivos, recargas rápidas do seu gadget e benefícios para o meio ambiente. Esculturas de papel. Um escritório típico não é um lugar onde você possa realmente se destacar da multidão. Em todos os lugares existem os mesmos computadores, canetas, blocos de notas e adesivos de papel para anotar lembretes importantes. Mas acredite, até mesmo estas notas adesivas podem ser vistas como se fossem uma obra de arte. Uma empresa japonesa faz exatamente isso. Ela produz blocos de notas adesivas únicos chamados omoshiroi. Funciona assim: conforme as folhas vão diminuindo, vai aparecendo uma mini escultura que depois pode então ser usada como uma elegante decoração de mesa. Tem de tudo: obras-primas da arquitetura tradicional japonesa, pianos majestosos e paisagens pitorescas. Você olha para isso e de alguma forma o trabalho não é tão triste. Admita, você já está procurando um lugar para encomendar essa belezura, né? Guerreiros medievais. Temos certeza de que você, pelo menos uma vez, se perguntou como é que, nos tempos antigos, os soldados conseguiam lutar contra o inimigo, montar a cavalo e mostrar habilidades de destreza usando uma armadura tão grande, né? Não conseguimos nem pensar no quanto elas pesavam. Além disso, essas coisas de ferro provavelmente também restringiam muito o movimento. Sim, parece lógico, mas a realidade é completamente distante disso. Na verdade, muitas armaduras dos cavaleiros eram incrivelmente flexíveis. Veja, por exemplo, os sapatos de ferro, que são essas botas que foram usadas pelos militares europeus durante alguns séculos. Esses sapatos são divididos em vários segmentos para garantir a máxima mobilidade. E é assim com todo o resto da vestimenta. Conta pra gente nos comentários se você já sabia sobre isso antes. Invenção bizarra. Honestamente, não podemos nem imaginar como o criador desse dispositivo surgiu com esse conceito. Parece que uma engenhoca estranha dessas só pode ser inventada em um sonho ou em um estado de consciência alterada. No entanto, o dispositivo se mostrou extremamente popular. Milhares de pessoas em todo o mundo o estão encomendando na Amazon. Assim, caso não tenha entendido, vamos esclarecer. Este é um alimentador de esquilos capaz de transformar um animal curioso em um unicórnio engraçado por alguns segundos. Brilhante, não é? Maravilhas da natureza. É provável que você já ouviu pelo menos uma vez um hit imortal do músico britânico Sting, chamado Desert Rose. Mas você sabia que isso não é apenas uma frase metafórica, mas um fenômeno que realmente existe? Sim, estamos falando de um mineral especial que nasce no deserto e que tem uma forma muito parecida à da flor mais popular do mundo. Essas formações bizarras surgem nas camadas de areia se chover muito em uma região árida. A água é instantaneamente absorvida pela areia e faz dela um molde. A solução do molde evapora rapidamente e logo cristaliza. É assim que aparece esse milagre único, esses verdadeiros botões de rosa bem no meio do deserto sem vida. Poético, né? É impossível não se inspirar. Lenhadores voadores. Pilotar um helicóptero é um trabalho desafiador e exigente. Nem todos conseguem fazê-lo, mas o caso deste piloto é tão extraordinário que surpreendeu até mesmo seus colegas mais experientes. Ele acoplou uma enorme serra de 6 metros a um helicóptero. E este não é o roteiro de um filme de terror. É assim que nos Estados Unidos, galhos de árvores que podem danificar linhas de energia às vezes são podados. Esse dispositivo tão bizarro consiste de impressionantes 10 lâminas super afiadas. Elas se prendem a aeronave com um cabo forte de cerca de 30 metros de comprimento e fazem seu trabalho rapidamente. Você deve estar se perguntando o que impede de fazer o mesmo sem usar um helicóptero. É simples, é fisicamente impossível dirigir até essas árvores por terra. Truque para o jardineiro. Bem, claramente tem algo errado aqui. Afinal, o que poderia ser mais estúpido do que uma pá com furos? Para que ela serve? Acredite, tudo depende da situação. Se você tentar usar esse equipamento em um solo argiloso, entenderá que ele é muito melhor que sua versão mais comum. O que acontece é que os furos da pá impedem que a terra grude, deixando o trabalho muito mais rápido. Quão paradoxal. Cama diferente.
Todos nós dormimos de maneiras completamente diferentes. Alguns gostam de adormecer numa enorme cama king size, sem mais ninguém, enquanto para outros basta um simples colchão no chão para ser feliz. Mas você certamente não viu nada parecido com isso ainda. Esta cama é feita inteiramente de papel. Sim, você ouviu direito. A grande vantagem deste móvel é que ele pode ser montado em segundos. Ou seja, você compra não apenas uma cama, mas também um sofá com puff. Todo esse conforto custa pouco mais de $500. Porém, ele aguenta só até 100 quilos e até o momento é entregue apenas no Japão. Lista vintage. Há cerca de 10 anos, a gente ia no supermercado com uma lista de papel e uma caneta. Hoje em dia, quase ninguém faz mais isso. Afinal, uma lista pode ser feita rapidamente em qualquer smartphone. Mas no final do século XIX e início do século XX, as donas de casa, em vez de papel, preferiam esses dispositivos de metal. A lista de produtos neles, é claro, não mudava nunca. A compra era marcada com setinhas giratórias especiais. É incrível como a tecnologia se desenvolve rapidamente e nossos hábitos mudam, mas fazer uma lista de compras é algo que permanece praticamente igual ao longo dos séculos. Retratos vivos. Parece que o retrato de Dorian Gray pode muito bem ser verdadeiro e não apenas uma invenção da imaginação do famoso escritor Oscar Wilde. Uma obra semelhante pode ser criada pelo artista espanhol Sergi Cadenas, que ao longo de sua carreira desenvolveu uma técnica totalmente única de envelhecimento de pinturas. Só que no caso dele, a tela não muda com o tempo, e sim dependendo do ângulo de visão do observador. Funciona assim: você olha da esquerda e vê um belo rosto jovem. Quando você se move, vê a mesma pessoa, só que 40 anos mais velha, ou algum animal. Como será que isso é possível? O segredo é que Cadenas utiliza em seus trabalhos uma tela ondulada e pinta cada lista dela de forma diferente em cada um dos lados. E primeiro ele faz isso com um lápis e só depois com tinta óleo. Ele faz isso de forma que em uma posição estática a imagem pareça convincente e não com algum tipo de falha na Matrix. Vale lembrar que o Cadenas começou a pintar suas telas aos 30 anos e nunca estudou profissionalmente. Diga a verdade, é absolutamente impossível acreditar nisso. Magia da física. Se você sempre foi fascinado pelo feitiço favorito de Hermione, o Wingardium Leviosa, então temos boas notícias para você. A levitação não é uma coisa tão inatingível no mundo como parece à primeira vista. Existe uma levitação acústica, ou seja, aquela que funciona graças a uma onda sonora estacionária. Alguns anos atrás, alguns cientistas britânicos conseguiram levantar até mesmo uma bola de poliestireno no ar graças a este método. No futuro, muitos pesquisadores esperam usar a levitação acústica em vários setores onde é importante a limpeza cristalina das peças e um contato mínimo com elas durante a montagem, como na produção de eletrônicos, por exemplo. Em teoria, usando este método, é possível elevar no ar até mesmo uma pessoa. Restam apenas alguns problemas para resolver. Um deles é o fato de que ondas sonoras longas, que são as mais adequadas para tais experimentos, causam sensações físicas muito desagradáveis nos humanos. Nuvens personalizadas. Como fazer com que um evento ao ar livre seja absolutamente inesquecível? Bem, você pode detonar fogos de artifício, mas isso é algo perigoso e caro. O mesmo pode ser dito sobre balões e outras coisas do tipo. Já as bexigas são muito mais chatas e não muito boas para o meio ambiente, mas tem uma alternativa. Nos Estados Unidos, opera uma interessante empresa chamada Smile Clouds. Ela dá aos seus clientes verdadeiras nuvens personalizadas. Para fazer isso, eles usam uma mistura ecológica de sabão dissolvido, água, nitrogênio e hélio. Assim, surgem figuras de literalmente qualquer forma ou tamanho que podem voar por muitos quilômetros no céu infinito. É ou não é original? Raios controlados. Nossa, o que é isso? Será que o Zeus desceu do Olimpo e decidiu demonstrar suas habilidades de controle dos elementos naturais? Na verdade, tudo é um pouco mais simples e pode ser facilmente explicado pelas leis da física. Neste vídeo, você vê um cilindro de ar transparente e um acelerador de partículas de alta energia. O segundo envia uma descarga elétrica de vários milhões de volts pelo primeiro. Os elétrons se espalham com muita velocidade dentro do material, mas encontram um obstáculo, pois o acrílico é dielétrico, ou seja, não conduz bem a eletricidade. Portanto, as partículas começam a desacelerar. Como resultado, temos mini relâmpagos em um cilindro, os quais deixam para trás desenhos de rachaduras hipnotizantes. Parece uma verdadeira obra da natureza, certo? Invenção fantástica.
No festival Burning Man, no qual pessoas criativas de todo o planeta sonham em ir, não há pessoas chatas. A maioria dos visitantes gosta, de uma forma ou de outra, de coisas criativas, o que significa que eles mostram a sua individualidade de todas as formas possíveis, seja visualmente ou através do seu comportamento. No entanto, o engenheiro Mark Ellis, dos Estados Unidos, não passou despercebido nem mesmo em meio a uma multidão de pessoas com personalidades tão intensas. Ele chegou a uma edição do festival em uma cadeira de rodas feita por ele mesmo. O Diesel Punk está vivo. Truque do barista. Não há nada pior do que pegar seu café preferido no caminho para o trabalho e queimar a mão por causa de um copo quente. E o pior é que essas mangas de papelão muitas vezes não ajudam em nada. Dá só uma olhada na solução interessante que inventaram para isso nos Estados Unidos. Este é um suporte feito de um material incomum que aumenta o tamanho quando em contato com altas temperaturas e protege com eficiência as mãos de queimaduras. Soa promissor, mas sua aparência é um pouco assustadora. Folha Barquinho. Este vídeo pode ser assistido inúmeras vezes, e você muito provavelmente não entenderá qual é o segredo, a menos, é claro, que você conheça muito bem as leis da física. Na verdade, não há nada complicado aqui. Uma pequena quantidade de tinta nanquim foi posta na folhinha. Ela, por sua vez, se espalha rapidamente pela água e cria uma alta tensão superficial. É isso que faz a folha se mover de forma tão caótica e cria esses desenhos tão impressionantes. O mesmo efeito pode ser obtido com o uso de derivados de petróleo ou alcatrão, mas não aconselhamos a fazer nada disso. É melhor preservar a natureza. E aí, cara, tá cansado de vídeos sobre animais fofinhos e histórias comoventes? É hora de mudar para algo mais sério. Os carros mais radicais, os robôs mais legais e uns gadgets secretos. Pegue sua porção de tecnoadrenalina no canal Tech Zone. Inscreva-se agora mesmo, estamos te esperando.